vou começar agora a conversar com vocês nesse momento de hoje sobre como a meditação e o mindfulness, que é um dos caminhos que a gente trabalha, podem te ajudar a ter uma vida digital mais equilibrada. Então, antes da gente começar, é importante a gente pensar, primeiro, o que é isso? Né? O que é meditação? O que é mindfulness? Para a gente conseguir compreender um pouco melhor. Então, a meditação, como a gente comumente conhece, né? Ou seja, aquela imagem, né? Seja de um monge budista, vamos pensar no extremo, sentado num local apropriado, cercado de natureza, e a pessoa sentada em completa concentração, com os olhos fechados, respirando e pensando em nada. Esse costuma ser, no senso comum, a imagem que a gente tem do que é meditação, né? Isso é o que a gente chama hoje da prática formal da meditação, tá? Então, essa prática é importante por uma série de razões, né? Ela desenvolve a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de não ação, ou seja, da gente passar um tempo sem estar fazendo alguma coisa fisicamente falando, né? E também da gente aprender a observar os nossos pensamentos e ancorar a nossa concentração e o nosso foco por meio da respiração, que é a âncora mais importante no trabalho da meditação. Então, embora a meditação tenha origem, sim, no budismo, já existe desde a década de 70, na verdade, desde a década de 50 nos Estados Unidos, e mais nos estudos científicos a partir da década de 70, muita coisa sendo trabalhada dentro do aspecto da meditação aplicada a tratamentos no campo da saúde. Tá? Então, controle do estresse, por exemplo, foi um dos primeiros campos. Né? Então, a gente hoje não precisa se preocupar, né, de achar que a meditação é algo relacionado à religião. Seja bem-vinda, Carol. A meditação, ela não é algo vinculado ao budismo. Então, se você tem uma preocupação ou um preconceito com a meditação, achando que é uma prática só para pessoas que são budistas ou zen budistas, ou indianos, ou pessoas alternativas, pode colocar esse mito abaixo. Tá? A meditação hoje, ela já vem sendo, na verdade, aplicada há várias décadas dentro da ciência, com programas específicos. Aqui no Canadá existem vários programas, inclusive vinculados ao corpo, aos tratamentos na área de saúde mental. Então, existem clínicas na Universidade de Massachusetts, por exemplo, que é onde o professor Jon Kabat-Zinn está vinculado. Então, não existe essa coisa de achar que meditação é exclusivamente ligada à religião. Então, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer background, de qualquer nacionalidade, de qualquer religião, pode sim praticar meditação. Essa prática formal que eu estava explicando. Já quando a gente chama o conceito de mindfulness, o mindfulness ele está dentro, é como se fosse o coração do conceito e da filosofia da meditação. Tá? Então, mindfulness, a melhor tradução que hoje a gente tem em português seria atenção plena. Tá? Então, o que é na prática essa atenção plena? Então, atenção plena é você estar presente em cada momento que vai se abrindo na sua vida. Tá? Então, se eu estou cozinhando, por exemplo, e estou cozinhando isso de uma maneira plena, com mindfulness, então eu estou cozinhando, sentindo as sensações daquele cozinhar, sentindo o cheiro, sentindo o sabor, sentindo aquele momento que eu estou vivenciando. Então, eu estou conectada plenamente vivenciando aquilo dali. Então, a gente pode sim aplicar o princípio de estar presente, de ter essa consciência de que eu preciso estar conectado com aqui e com agora, tá? Portanto, não é uma prática separada do meu cotidiano, ela não é só o momento que eu me sento para fazer uma meditação, tá? Ela está embebida no meu cotidiano, em todas as atividades que eu faço. É um exercício que parece simples a gente falando, né? Mas que na prática exige que a gente sempre se policie, se discipline, no sentido de voltar sempre para o momento presente, tá?
Então, mindfulness é isso, é a atenção plena e ela pode estar em toda atividade cotidiana. Você pode fazer uma caminhada, por exemplo, e existem inclusive alguns autores que trabalham exclusivamente com mindful walking, que são exercícios que, por meio da consciência dos seus passos, da sensação do seu pé no chão, o seu pé no chão, cada pisada que você tem, a conexão da sua respiração com a sensação do seu corpo, o ato de respirar, o ato do andar, o ato de sentir o ambiente, o vento no seu rosto, a sensação, os cheiros que você está sentindo numa caminhada. Então, o mindfulness ele pode estar em todas essas pequenas atividades do nosso dia a dia. Brincar com seus filhos de maneira plena, sem estar com o celular do lado, dividindo a sua atenção com a notificação te chamando o tempo todo, sem estar cozinhando ao mesmo tempo conversando com uma pessoa no celular. Então, na nossa sociedade ocidental, a gente é muito levado a valorizar o que a gente chama de multitasking, né? De fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, o mindfulness vem no sentido contrário, de dizer, olha, você não deveria, na verdade, estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você não deveria querer gerenciar tudo junto e misturado, né? Então, é como se fosse a contramão, né? do que a gente naturalmente é educado a ser produtivo e a gente achar que tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Seja bem-vinda, Nanda. Então, em outras palavras, né, trazendo agora um pouquinho para a vida digital, que é o nosso propósito aqui, a gente pode viver no digital e no offline também de duas formas, tá? A gente pode viver mindfulness ou mindless, que é um termo também cunhado por uma professora, a doutora Ellen, que é considerada a mãe do mindfulness. O Jon Kabat-Zinn é mais conhecido como o pai do mindfulness, mas toda a teoria tem que ter seu pai e sua mãe, né? Então, ela estuda desde a década de 70 formalmente, ela é vinculada à Universidade de Harvard, e ela fala muito desse conceito do mindless, não só do mindfulness. O que seria isso na prática? Eu vou dar um exemplo, uma metáfora que é bem conhecida, que é bem utilizada sobre essa uso consciente e atento, seria o mindfulness, e o mindless, que é o que a gente chama de piloto automático. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já passaram por essa situação de você estar dirigindo num caminho que você está acostumado a fazer, sei lá, o caminho que você faz para a universidade, ou o caminho da sua casa para o trabalho, um caminho que é bem rotineiro, que você sempre vai pela mesma rota. E de repente, só que num determinado dia, você antes de ir para o trabalho, ou após sair do trabalho, entre o trabalho e a sua casa, você mudou a sua rota e você tinha que passar no supermercado, por exemplo, ou na casa do seu namorado, ou alguma coisa do tipo. E você mudou alguma coisa na rota. Só que você está tão acostumada a fazer aquele mesmo caminho, aquela mesma rota todos os dias, que você faz isso no piloto automático. Você nem sequer pensa mais qual é o caminho que o seu carro vai ter que fazer. E de repente, você se pega, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas de repente você se pega na situação de dizer, meu Deus do céu, por que eu vim por esse caminho? O que é que eu estou fazendo aqui? Não era para eu ter parado no supermercado? Isso é um exemplo clássico de piloto automático. É literalmente você está tão desligado do que você está fazendo naquele momento presente que você dirige sem pensar claramente qual o destino que você ia estar. Por que você não está presente? Você provavelmente estava pensando, Carol já fez isso, se consola a minha professora de Mindfulness, aqui, uma professora da Universidade de Toronto, estuda anos sobre isso, ela disse que ela também já passou por essa situação. Eu acho que todos nós, na verdade, já passamos por uma situação similar, né? Então, essa desconexão que a gente tem, né, mental, entre o que a gente está fazendo e o que a gente está pensando, essa desconexão é uma ação mindless. É como se minha cabeça não tivesse ligada naquele momento presente, tá? Então, com essa explicação, acho que ficou mais claro, né? O que é a diferença das duas coisas. Então, que exemplos agora a gente pode trazer de ações na nossa vida digital que são ações mindless, ou seja, que a gente faz de um piloto automático, que a gente faz sem tomar consciência que a gente está fazendo. Primeiro exemplo, olhar o feed
do Instagram, do Facebook, das suas redes sociais, sem propósito. Entrou ali para olhar, para se distrair, e você fica lá sem parar durante minutos. De repente você está horas a fio e você se perdeu no tempo e no espaço. Você não sabe nem mais por que você entrou, você já se desconectou, se você ficou 15 minutos ou se você ficou 1 hora. Então você está ali mindless, você está no piloto automático. Vai aparecendo coisas novas no teu feed, que ele é interminável, né? Existem engenheiros e designers, gente, nas empresas que desenvolvem essas redes sociais, que eles estudam milimetricamente o comportamento humano para poder moldar as cores, o formato, o fato de não ter um stop clue, ou seja, uma pista de parar clara, como a gente tinha antigamente, o final da revista, o final do capítulo de um livro, o final de um programa de TV, que você tem que esperar 1 semana para acontecer outro episódio, ou a novela que terminava no dia e ficava lá, cenas do próximo capítulo, com aquela emoção, e você tinha que esperar outro dia. Não é como hoje, que você liga a televisão, você escolhe o programa que você quer, não é? Exatamente. Então, isso é um problema para o uso excessivo, exatamente, de ficar sem parar no feed, porque realmente é muito envolvente, né? Então, a gente precisa perceber que isso é um uso que a gente faz, mas é um uso mindless, ou seja, é um uso que a gente está fazendo sem tomar consciência se a gente está presente ou não naquele momento, tá? E o ideal seria a gente dizer assim, o oposto seria, eu vou tirar 1 hora, por exemplo, o uso consciente, né, fazendo o oposto a isso. Eu vou tirar, por exemplo, no meu caso, 30 minutos todo sábado para olhar tais e tais perfis que eu gosto mais e que me ajudam a construir um perfil melhor, que são perfis que eu posso modular o meu e tal, ter novas ideias. E tem alguns perfis que eu gosto de ler não por imitar, ou por modelar, ou por fazer parecido, mas porque eu gosto do conteúdo. Então eu tenho mais ou menos uns 3 perfis que eu gosto. Eu faço isso sempre depois, no meu horário de descanso depois do almoço. E aí eu coloco um alarmezinho com música, eu vou na minha playlist, fica essa dica para vocês, tá? Para você evitar esse olhar o feed sem parar. Você pode escolher um horário no seu dia que você propositalmente quer sim tirar 15 minutos ou 30 minutos, depende da dinâmica da sua vida, que você quer sim olhar o seu feed, porque você já fez uma seleção do que você está olhando, porque você gosta de se inspirar em alguns perfis que te ajudam, que te deixam para cima, que te inspiram, ou você quer ver notícias, ou você tem os canais do YouTube que você gosta, não tem problema que você goste. Não tem problema que você consuma essas informações. Mas você precisa fazer isso de forma consciente. Então, você pode, a partir de hoje já, determinar. Eu vou tirar 15 minutos, por exemplo, no meu caso, depois do almoço. Como é que eu posso criar essa stop clue? Ou seja, essa pista de parar. Você pode usar um alarme no celular. 15 minutos eu determinei na minha agenda. É 15 minutos que eu quero fazer para que não atrapalhe o horário de ficar com os meus filhos, ou o horário de eu tirar meu cochilo, ou o horário de eu fazer atividade de casa, ou meu horário de trabalho. Então, não quero que isso passe de tantos minutos, põe um alarme. Como é que eu faço? Como o alarme às vezes me deixa muito ligada, eu coloco a música lá no Spotify e eu coloco o Sleep Timer, abro lá o tempo do timer do próprio aplicativo do Sleep e coloco 15 minutos para tocar a música. Quando a música acaba, eu sei que acabou o tempo que eu mesma determinei que eu quero gastar com as redes sociais. Certo? Então, você pode fazer isso com aplicativos específicos. Dentro do próprio Instagram, por exemplo, se vocês forem configurações, ele faz um relatório de quanto tempo por dia você passou no aplicativo. E se quem tem iPhone, existe um dashboard, que é o tempo de tela, é um aplicativo do próprio iPhone, que você pode colocar quanto tempo você quer passar em cada aplicativo. Vamos supor que você coloque assim, eu quero passar 30 minutos no Instagram e quero passar no máximo 30 minutos no YouTube. E você tem como configurar para que ele seja bloqueado quando você chega naquele tempo. Então, se você assistiu 15 minutos, por exemplo, de manhã depois do café, ou 15 minutos depois do almoço, do descansando antes de começar a trabalhar, tudo bem, você pode fracionar esse tempo, mas quando der os 30 minutos total que você mesmo determinou, ele vai bloquear. Então, existem várias formas da gente fazer, tá? Desde você usar esses aplicativos que eu falei para vocês, até o mais simples, que é você colocar um alarme no próprio celular, ou um timerzinho de cozinha,
ou a coisa mais simples do mundo. Não precisa você ser um expert em usar Instagram ou em usar ferramentas específicas para a gestão do tempo e das mídias sociais, tá? Mas o que é importante, gente, é a gente usar com clareza e com propósito. Isso aqui é usar de forma mindfulness o nosso celular e a nossa vida digital. É 15 ou é 30 minutos que você quer usar? Determine para a sua vida e para a sua dinâmica e faça o exercício de você cumprir esse horário, de modo que você não fique sem fim nas suas redes sociais e você, de repente, determine 15 e fique 1h15. É isso que não é legal, esse que não é ok. É você ser dominado pela tecnologia. É você determinar que você quer que aquilo tenha um espaço X e você usa 2x na sua vida. E aí você não tem tempo para fazer outras coisas que você disse que gostaria de fazer, que você diz que não tem tempo de fazer, mas você mesmo usa de forma mindless, tá? Uma outra coisa que tem a ver com isso daí, que atrapalha, né? Essa forma da gente consumir mindless, ela pode atrapalhar, é que a gente pode deixar de fazer atividades importantes. Foi uma coisa que eu, inclusive, conversei muito com a Carol na live ontem, né? Quem perdeu a live, olha no meu feed, está postado no meu GTV, tá? Então vai lá na live de ontem, que ficou muito legal. E ela explora bem essa questão de que um dos sinais que a gente está usando demais a internet, não só as redes sociais, é quando a gente deixa de fazer atividades importantes, como dormir, ou a gente vai dormir cada vez mais tarde, interfere na nossa atividade de trabalho, na nossa atividade de estudo. Então, quando a gente começa a colocar um espaço cada vez maior na nossa vida dedicado às redes sociais, ou o nosso consumo de notícias, ou o nosso tempo na internet, seja lá em que ferramenta for, e deixa de fazer essas outras coisas que são essenciais, ela está começando a atrapalhar a nossa vida. A gente está começando a usar de forma mindless, não com consciência, não com mindfulness, ok? Quando a gente usa a internet para fugir de conversas difíceis, para a gente enfrentar o tédio, que são duas situações muito comuns, eu uso de forma mindless, porque eu quero fugir, na verdade. Eu não quero enfrentar essa conversa difícil, entendeu? Uma pessoa que está do meu lado. Ou eu não quero ligar para aquela pessoa com quem eu tive um problema. Eu prefiro ficar aqui olhando sem propósito nenhum nas redes sociais. Então, na verdade, você está fugindo, né, de lidar com um problema na sua vida real, porque aquilo ali está te deixando mais seguro. E um outro sintoma que a gente tem que ficar atento, que a gente conversou muito ontem também, a Carol, é quando a gente foge de conversas pessoais ou conversas no olho a olho, né? Obviamente que a gente está no contexto de isolamento social atualmente, mas já existem estudos que mostram que, principalmente os adolescentes, eles estão tendo dificuldade de não só conversa no olho a olho, mas estão tendo dificuldade de fazer leitura das emoções, então estão diminuindo o nível de empatia nos jovens, sobretudo. Dificuldade de reconhecer as emoções no outro e reconhecer as suas próprias emoções. Dificuldade de fazer ligação telefônica também, então eles preferem o texto à ligação, né, ao uso da voz. Então, é como se o espaço seguro é o espaço apenas da comunicação via texto. Então, essa desaprendizagem que está acontecendo na nova geração já tem sido uma preocupação de muitos psicólogos, né? E, inclusive, tem livros publicados sobre isso e a gente precisa estar atento. Eu não posso deixar de reconhecer a importância do face a face, do conversar olhando para as pessoas, porque esse tipo de conversa, que é o que a gente chama de conversa síncrona, em que eu falo e a pessoa responde ao mesmo tempo, ela tem uma riqueza de informação, ela tem uma riqueza de conexão muito maior. Já existem pesquisas que mostram que a gente tem uma sincronização, do ponto de vista cerebral, inclusive, quando a gente tem comunicação assíncrona. Então, a gente precisa resgatar e recuperar a importância da gente conversar face a face, né? E a gente não pode diminuir a importância disso. Aí você pode me dizer, tá, Didi, mas a gente está no isolamento social, não posso conversar com as pessoas. O que é que eu faço na minha vida digital diante desse contexto? Diante desse contexto, o que é que eu venho sugerindo para os meus seguidores e sugiro para vocês aqui? Priorize ligações síncronas versus ligações assíncronas. O que é isso? A ligação, por exemplo, essa que a gente está fazendo aqui agora, uma live, ou uma ligação de vídeo que você pode usar vários aplicativos diferentes, gratuitamente, né?
Quando eu olho ao mesmo tempo que eu falo, você interage comigo, ou seja, ao mesmo tempo, por isso síncrona, tá? Ela tem uma riqueza de informação muito maior. Então eu consigo olhar você, eu consigo perceber as suas emoções, eu consigo conversar e responder e interagir de uma forma muito mais rica. Então essa interação face a face, mesmo que seja, nesse caso que a gente está vivendo no isolamento, mediada por uma tecnologia, ela é muito mais rica do que, por exemplo, uma mensagem de texto que você manda num grupo de WhatsApp, tá? Então, minha dica para a gente ter um consumo mais, um uso mais mindful, né, da nossa vida digital tenta colocar alguns momentos na sua semana em que você, ao invés de ficar entrando em contato com as pessoas só por meio de mensagem em grupo, passa para um primeiro passo, tá? Que é fazer uma mensagem diretamente para a pessoa, tá? Ou seja, faz um contato individual. Mandar para a Cléa, por exemplo, que entrou agora, né? Como eu perguntei um dia, como é que você está, doutora? Como é que está a volta ao trabalho? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Como é que passou a semana? Então, a gente fazer uma conversa diretamente com a pessoa já é um passo a mais, já é um pouco melhor do que a gente ficar com 10, 20 grupos de WhatsApp ativos e todo mundo mandando mensagem genérica para todo mundo, GIF, etc. Tá? Porque aquilo não está falando diretamente, pessoalmente, com cada uma das pessoas ali, certo? Então, a mensagem direta de perguntar, de conversar, de saber como o outro está, mesmo que seja mensagem de texto, já é mais positivo do que o grupo. Uma segunda opção é você mandar mensagens de voz. E aí eu sugiro que a gente faça um exercício. Todo final de semana, por exemplo, você pode escolher 2 a 3 pessoas, amigas suas, que você não vê há muito tempo, seja por conta do isolamento social, no meu caso, seja porque eu moro em outro país, porque mudei de cidade há pouco tempo, mas escolhe 2 a 3 pessoas, tá? Propositalmente, que você sente saudade, ou que é uma amiga de muito antigamente, mas que você sempre gostava de conversar, e testa mandar algumas mensagens de texto, depois uma mensagem de voz. Amiga, como é que você tá? Eu tenho uma grande amiga de Recife que a gente troca algumas mensagens de voz. Quando ela ficou grávida esse ano, ela mandou, Ju, você não sabe o que aconteceu. Aí ela mandou uma mensagem enorme de voz. Depois eu mandei uma mensagem de voz de volta para ela. E aí, isso acabou culminando que eu disse, Xanda, vamos marcar uma ligação amanhã para ver se a gente consegue, finalzinho da tarde, tal horário, mesmo com 4 horas de diferença, gente. 4 horas de fuso horário, eu mãe, ela mãe, eu com criança pequena, ela com criança pequena, ela trabalhando em home office, ou seja, todo esse contexto problemático, a gente conseguiu encontrar um horáriozinho, acho que foi um sábado, final de tarde, 6 horas da tarde, e a gente, que bom, que prestígio. Então, nesse intervalozinho que a gente encontrou, de 6 horas, Cléia pegou o intervalo entre as consultas só para vir me ver, para matar a saudade, para conversar, para interagir. No caso, com essa minha amiga que tinha tido essa notícia que ela não estava esperando engravidar, foi uma surpresa, ao mesmo tempo alegria, ao mesmo tempo muita emoção passando na cabeça dela. Ela precisava desabafar com alguém. E estava já nessa fase de isolamento, né? Então, a gente trocou primeiro mensagem de texto diretamente, não em grupo. Depois a gente mandou umas mensagens de voz, porque você consegue desabafar melhor falando, né? E no terceiro momento, a gente marcou um horáriozinho, mesmo com essas condições todas que eu falei para vocês, de diferença de fuso horário, etc., de vida ocupada, com filho pequeno e tal, tal, tal. Então, encontramos um horário para a gente conversar, para a gente interagir. A gente passou uma meia hora conversando no finalzinho da tarde para mim aqui, para ela já à noite lá. Então, gente, a minha dica nesse momento de isolamento social, a gente está precisando desabafar, a gente está precisando compartilhar o que a gente está sentindo. A gente precisa fazer um uso mais positivo. E essa busca por interações, por conversar com as pessoas e por buscar de maneira rotineira, principalmente se você tiver um trabalho muito puxado, deixa um horário para o final de semana, pode pegar só uma pessoa, você achou que 2, 3 pessoas é muito, escolhe só uma amiga, Tatinha, Lara, né? Ou Paulinho, que está morando longe, que está nessa mesma angústia de casar, de ter que adiar casamento por conta dessa história de pandemia, uma pessoa que está na mesma situação que você, uma amiga de anos, está morando longe, mas eu tenho tecnologia. Mas talvez se você ficar perdendo todo o seu tempo olhando o seu feed, ao invés de falar com a Paulinha,
você vai desperdiçar uma oportunidade de melhorar seu bem-estar digital, entende? De você usar a internet para conversar em uma conversa síncrona de preferência, que seria, depois desse processo que eu exemplifiquei aqui, marcar mesmo um horário de você fazer uma ligação de vídeo e conversar face a face, olhando para ela, olhando para você. De você poder chorar, de você poder desabafar, de poder dizer como é que você está se sentindo nessa angústia de ter que adiar casamento, por exemplo. Né? É super importante, né? Teste que eu acho que você vai gostar, tá? Então, seriam essas dicas que eu trouxe para vocês, né? A gente já está terminando o nosso tempinho, então eu vou só, para a gente encerrar, falar rapidamente para vocês por que eu acho que vocês deveriam dar uma chance ao mindfulness e a meditação também como prática formal. Então eu vou aqui pincelar quais são as melhorias, né, que vocês podem ter de ganho de bem-estar na vida de vocês, e vocês vão poder ter uma vida, não só a vida digital, como a vida offline mais equilibrada. Então, primeiro benefício é a prática formal da meditação melhorar a clareza, ou seja, vocês vão conseguir perceber de forma mais clara as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, tá? Então você vai melhorar a capacidade de dizer, por exemplo, ok, eu reconheço, eu sei que eu estou ansiosa, que eu estou cansada, que eu estou entediada, tá? Você vai começar a reconhecer mais o que você está sentindo, entende? Ok, eu sei que eu já estou tempo demais aqui no meu feed e eu preciso mudar para outra atividade. Ou eu sei que eu estou pensando demais nessa história de pandemia, nas consequências, mas respira, eu tenho que focar que eu voltei para o meu trabalho e vamos pensar no aqui e no agora, a próxima consulta que eu vou ter. Respiro 5 vezes, é uma técnica que a gente pode conversar em outras lives, técnicas específicas de mindfulness. Então eu posso fazer o Take 5, que é tirar 5 ciclos de respiração. Eu posso fazer isso entre uma aula e outra, para quem é professor. Eu posso fazer isso entre uma consulta e outra, para quem é profissional de saúde. Então, achar esses pequenos intervalos ao longo do dia, de uma forma prática, 5 respirações, gente. Eu vou encerrar com essa última dica, tá? De como você pode ajudar, e vocês podem testar isso já essa semana. Não precisa você estar sentado num puff especial, sentado num tapete, não precisa ter flexibilidade para dobrar as pernas como um monge budista ou como uma pessoa que faz yoga como eu há muito tempo, que tem flexibilidade. Não precisa. Numa cadeira, sentada no frente do computador que você está preparando a sua aula, que você já está trabalhando há 3 horas seguidas, ou no consultório. Sentada, numa cadeira, não precisa dobrar a perna. Põe os pés bem colados no chão, sente o chão bem abaixo. Se puder, tira o sapato e sente o chão. Deixa a coluna ereta, mas não tensa, não esticada a ponto de você sentir uma tensão. Apenas deixa ela como se estivesse passando uma linha que vai daqui de dentro até o seu cóccix. Personalizada, né? E aí você vai sentar. Nesse intervalo, passei 3 horas aqui de classroom, e-mail, indo de um canto para o outro, a cabeça já está a 1000, para. Coloca um horário, coloca um alarme, se possível, né, nesses intervalos. E estabelece que horários você vai se dar esses intervalos para respirar. Não precisa ser 15, 20 minutos de intervalo. Testa fazer intervalo de 5 respirações. Só isso, que eu quero que vocês se comprometam, tá? E aí você vai, depois que fizer esse processo de ajustar um pouco a coluna na cadeira, não precisa sair da cadeira que você está trabalhando, não precisa sair do consultório, não precisa sair. E depois que você deixar a coluna um pouco ereta, porém relaxada, pezinhos no chão, você pode colocar as suas 2 mãos sobre as suas pernas e uma das mãos vocês vão colocar com a palma para cima, tá? Por quê? Porque você vai contar a cada inspiração e expiração, ou seja, a cada ciclo de respiração, você fecha um dedo. Depois você inspira, expira, fecha o segundo. E assim você segue. Inspira, expira, 3, 4 e 5. Então, cada dedo que você vai fechando, ele vai sinalizar um ciclo de respiração. O que é o ciclo? É uma inspiração e uma expiração. Então, vocês podem começar hoje, agora, quando terminar essa live, seja quem está assistindo ao vivo, seja quem vai assistir daqui a pouco no gravado, ou mais tarde, ou no final de semana. Façam esse ciclo, que é o chamado Take 5, ou Respire 5, tá?
Encontre pelo menos alguns intervalos ao longo do seu dia, tá? Perfeito, Cléia já vai fazer agora. Pode fazer entre uma consulta e outra, pode fazer a cada uma hora. Vocês vão testando, encontrando qual é o momento que funciona melhor para vocês. Não existe uma regra universal. O que importa é que você consiga fazer isso com regularidade. Eu também digo sempre antes de um momento de tensão ou de um momento que você sabe que vai ser tenso para você, uma conversa com um cônjuge de uma coisa que você está aguardando há muito tempo, uma live, no meu caso, uma aula ao vivo, gravar um vídeo que te deixa incomodado para uma conversa com os pais. Enfim, qualquer momento que seja mais tenso, desliga tudo, desliga a notificação, para tudo e faz esses 5 ciclos de respiração, tá bom?